Olá, pessoal! Na aula de hoje nós vamos falar sobre as relações ecológicas, que são as interações que acontecem entre os seres vivos. Bom, as relações ecológicas, elas podem ocorrer entre indivíduos de uma mesma espécie, e aí elas são chamadas de intraespecíficas, ou entre espécies de indivíduos diferentes, e aí elas são chamadas de interespecíficas. E essas relações elas ainda podem ser harmônicas ou desarmônicas. Os tipos de relações, então, as relações harmônicas, elas podem ser intraespecíficas, quando ocorrer entre indivíduos da mesma espécie, ou interespecíficas, quando ocorrer entre indivíduos de espécies diferentes. E as desarmônicas, elas podem ser intraespecíficas e também podem ser interespecíficas. Bom, vamos começar a estudar aqui uma relação ecológica chamada de sociedade. Ela ocorre entre indivíduos da mesma espécie, então ela é intraespecífica, onde ali ocorre uma cooperação estabelecida e ocorre uma divisão de trabalho, é uma divisão de castas. Nessa relação ecológica não há união física entre os indivíduos. Exemplo, a sociedade das abelhas, né? Elas vivem em sociedade, porque cada uma ali tem uma função específica dentro da colmeia, né? A abelha, o zangão, a rainha, as operárias e tudo. Bom, a colônia já é uma outra relação ecológica, também entre indivíduos da mesma espécie, então ela também é intraespecífica, só que na colônia os indivíduos são unidos fisicamente, ou seja, eles são anatomicamente unidos e pode ou não ocorrer divisão de trabalho. Um exemplo de uma colônia é a caravela portuguesa. Então, relações harmônicas intraespecíficas. A colônia, a gente tem aí a caravela, e a sociedade, que a gente tem a sociedade das abelhas. Bom, mutualismo. Mutualismo já é uma relação ecológica que ocorre entre indivíduos de espécies diferentes. Então, ela é interespecífica. E o mutualismo ele pode ser facultativo ou obrigatório. No facultativo, os participantes podem viver de maneira independente e no obrigatório, os indivíduos envolvidos, eles não sobrevivem se o outro não estiver junto, né? Então, é uma relação obrigatória, porque senão um não sobrevive sem o outro. Um exemplo de um mutualismo obrigatório é o líquen. O líquen é uma associação de uma alga com um fungo. Então, só podem viver unidos, assim, juntos. E um outro exemplo de mutualismo, só que agora o facultativo, também chamado de protocooperação, é o caranguejo eremita e a anêmona do mar. Esses dois, eles vivem aí um ajudando o outro, mas eles não dependem um do outro para sobreviver. Então, relações harmônicas interespecíficas que a gente acabou de estudar, né? O mutualismo, então, é um tipo de simbiose, né? Essa relação do líquen, que é a associação da alga com esse fungo. A alga fornece alimento, o fungo está fornecendo proteção para os líquens. São aquelas manchinhas que ficam no tronco das árvores, né? Isso são os líquens. E uma protocooperação aqui, por exemplo, é o bem-te-vi, esse pássaro aqui, né, em cima aqui do rinoceronte. O bem-te-vi está tirando os carrapatos aqui e o rinoceronte está se livrando desses carrapatos. Então, um ajudando o outro, mas um não depende do outro para sobreviver. Uma outra relação é o caranguejo e a anêmona do mar. A anêmona do mar, ela tem uns tentáculos urticantes, né? Então, ela protege esse caranguejo de predadores. E o caranguejo, como ele se locomove, ele leva essa anêmona do mar para os lugares, né, que tem mais alimento. Comensalismo. Comensalismo ela ocorre entre indivíduos de espécies diferentes, ou seja, é interespecífica, interagem e apenas um deles é beneficiado com a interação, sem que haja prejuízo ao outro. Então, assim, um se beneficia, mas para o outro tanto faz, não vai prejudicá-lo também. Por exemplo, o urubu alimentando-se de restos de alimentos jogados pelo homem em ambientes abertos. Então, o urubu aqui, né, atuando na limpeza do ambiente, quando ele faz aí ingere, né, essa putrefação da carne e inclusive impede, né, a proliferação de doenças. É muito importante. Inquilinismo. Inquilinismo é uma relação interespecífica, é uma relação harmônica
onde uma das partes obtém benefícios sem prejuízo da outra também. É um tipo de comensalismo. Só que aí o inquilinismo ele envolve proteção, ele envolve moradia, por isso o nome inquilinismo. É sobre a superfície ou no interior da outra, que seria o hospedeiro, mas não prejudica o hospedeiro. Então, aqui a gente tem a relação harmônica interespecífica, o comensalismo. Aqui um outro tipo de comensalismo entre a rêmora e o tubarão. A rêmora é esse peixinho aqui que se fixa no corpo do tubarão. Então, a rêmora aproveita o transporte do tubarão e não gasta energia para nadar. E o tubarão, quando ele se alimenta ali, sobra um pouquinho também para a rêmora. Então, um ajudando o outro. E para o tubarão, tanto faz a rêmora tá ali ou não, não é indiferente a relação para o tubarão. E um tipo de inquilinismo aqui, o pepino do mar e o fieraster. Fieraster é um peixe que vive aqui na cavidade cloacal desse pepino do mar, também sem prejudicá-lo. Epifitismo também é uma relação de inquilinismo, só que agora entre plantas, né? Plantas ou algas, na qual uma planta, que é epífita, vive sobre a outra, chamada de forófito, utilizando-se apenas de apoio, sem dela retirar nutrientes, ou seja, não há uma relação de parasitismo, né? A planta epífita, ela apenas aproveita aí a outra planta como suporte. Forésia. Forésia já é quando um organismo utiliza a locomoção do outro sem promover também qualquer prejuízo ao mesmo. Então, aí de relações harmônicas interespecíficas, a gente viu o epifitismo, por exemplo, entre as orquídeas e árvores, né, são plantas epífitas, e uma relação aqui da forésia entre a craca e o siri. O siri se locomove e leva a craca junto. Canibalismo ocorre entre indivíduos de uma mesma espécie, ou seja, é intraespecífica. Então, o canibalismo ocorre entre seres da mesma espécie. Um indivíduo mata e alimenta-se do outro da mesma espécie. Um exemplo disso é a fêmea do louva-a-Deus que alimenta-se do macho após a cópula. E aí, nesse caso, a gente tem um tipo de canibalismo sexual. Então, a relação desarmônica, né, intraespecífica, o canibalismo. Os fatores que podem influenciar aí no canibalismo: o estresse, o espaço, competição e alimento. Então, a gente pode ter canibalismo entre espécies de tubarões, entre espécies de porco, entre espécies de coelho. Predatismo. Predatismo e parasitismo. Parasitismo, então, é quando um organismo, que é o parasita, retira do outro, que é o hospedeiro, os nutrientes necessários para a sua sobrevivência. Então, exemplo aí de um parasita é o piolho vivendo no homem, né? E o piolho é o parasita, o homem é o hospedeiro. Está retirando aí os nutrientes, né? Assim como a lombriga, por exemplo, vivendo no intestino do homem, também é um parasita. O caso do piolho, ele é um ectoparasita, ele vive fora do corpo do hospedeiro. Já o caso da lombriga é um endoparasita, porque vive dentro do corpo do hospedeiro. E o predatismo é quando um organismo mata o outro para se alimentar, só que aí ele ocorre entre seres de espécies diferentes, né? A cadeia alimentar. Por exemplo, o leão quando ele se alimenta de uma zebra. E aí a gente tem a relação, né, caça e caçador, e esse é um GIF, né, claro, mas para mostrar aí que nem sempre o caçador se dá bem, né? Às vezes a caça se dá melhor aí também, né? Bom, então, relação desarmônica interespecífica, a gente tem o predatismo, por exemplo, aí o guepardo e um antílope, e o parasitismo que nós falamos, o endoparasita vive dentro do corpo do hospedeiro, no caso da lombriga, e um ectoparasita que vive fora do corpo do hospedeiro, no caso carrapato e piolho. Amensalismo é quando um organismo libera compostos que impedem ou inibem o desenvolvimento de um organismo de outra espécie. Exemplo, fungos liberam substâncias que causam a morte de certas bactérias. Esse fungo aqui por exemplo, do gênero Penicillium, que é o antibiótico, né, que mata aí a bactéria. Então, a penicilina, né? Então, o fungo produz essa penicilina e mata certas bactérias. Então, é um tipo de amensalismo.
Um outro tipo de amensalismo chama maré vermelha. É um fenômeno que ocorre quando há grande concentração de algas marinhas do grupo dinoflagelados no ambiente. Essas algas liberam uma substância tóxica que se concentra em manchas vermelhas nos mares e provoca a morte de diversos animais marinhos. Então a gente tem o fenômeno da maré vermelha e ela fica assim mesmo, né? Muito vermelha. É um amensalismo também. Esclavagismo ou sinfilia é onde uma espécie denominada como esclavagista se aproveita do trabalho, atividades ou até mesmo do alimento de outra espécie. Por exemplo, pulgões são parasitas de algumas plantas e retiram seiva elaborada para sua alimentação. E aí as formigas, por sua vez, aproveitam o excesso de açúcar eliminado pelos pulgões. Então, um exemplo de esclavagismo onde uma espécie está se aproveitando do trabalho ou até do alimento da outra espécie. Então, aí a gente tem relações desarmônicas interespecíficas, aí a gente falou do amensalismo, né, desse fungo que produz a penicilina, e falamos também do esclavagismo entre a formiga e o pulgão. Bom, camuflagem. A camuflagem é quando o animal se confunde com o meio ambiente. Então, a gente tem exemplos clássicos aí da camuflagem, o camaleão, o urso polar, né? Porque onde ele vive aí ele também se camufla, né? Com o ambiente no polo. O polvo também faz essa camuflagem. Aí eu coloquei um GIF também do camaleão, ele mudando aí de tonalidade de acordo aí com o ambiente em que ele está vivendo aí, para ele se esconder, né, dos predadores. Bom, mimetismo. Mimetismo já é quando o indivíduo de uma espécie parece com outra. E aí a gente tem o mimetismo defensivo, ele é chamado de batesiano quando ele imita um maior ou mais perigoso. E aí a gente tem, por exemplo, o caso da coral verdadeira e da falsa coral. E um outro mimetismo chamado de milleriano, quando ele utiliza maus odores, né? O caso do gambá e das baratas. Então, por exemplo, a coral verdadeira e a falsa coral, elas é um exemplo de mimetismo, né? A falsa coral ela não é venenosa, a coral verdadeira é. Então, elas são muito semelhantes, né? Algumas características aqui, por exemplo, as corais verdadeiras, ela tem assim a cauda que afina de repente, né? Aqui não, na falsa coral, ela já vai afinando aos poucos, tá vendo? É gradativo, né? A cabeça também é diferente. E a barriga aqui da falsa coral, ela é toda branca, né? Aqui não, a coral verdadeira, ela tem todos esses segmentos aqui são coloridos também, inclusive embaixo, a parte de baixo dela, dorsalmente também. Já a falsa coral, ela é só colorida essa parte de cima aqui, né? É um mimetismo. Então, pessoal, por hoje é só, ficamos por aqui. Mais dúvidas estou à disposição. Muito obrigada.